Cumprimentos amados com a paz do Senhor. Chegamos à nossa 8ª videoaula da nossa lição de jovens. Hoje estaremos estudando a seguinte lição: a tentação de fugir do julgamento de Deus. Mas como isso, pastor? Vamos estar no decorrer da lição passando para os irmãos o significado desta frase que temos hoje aqui no nosso título da nossa lição. E o perigo, o perigo de agir dessa forma. Israel agiu dessa maneira, tentou fugir do julgamento de Deus e se deu mal. O julgamento de Deus já não é algo leve, fácil de se enfrentar, Imagina você tentar fugir desse julgamento. Mas não teria como escapar desse julgamento. Existe uma maneira, sim. Porém, as pessoas não quiseram. E hoje se repete a mesma história. A mesma história se repete. A humanidade caminha mais uma vez para esse julgamento. Tem uma maneira de agir para que esse julgamento não nos afete, porém, nem todos querem. Vamos estar mostrando para os irmãos como poderíamos ou como podemos fazer para, em vez de fugir do julgamento, escaparmos dele. O texto principal da lição nós encontramos aqui em Jeremias capítulo 17, versículo de número 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse é o nosso texto principal da lição. Para quem Deus falou isso? Deus falou isso para a nação israelita. Exatamente, tem um período em que Deus queria que eles se voltassem para o Senhor, mas eles resistiam. Por isso que o Senhor falou que havia aí uma maldição. Maldito o homem que confia no homem. O que dá a entender que, em vez de eles confiarem no Senhor e o buscarem com sinceridade, estavam confiando no braço de carne. Daqui a pouquinho a gente vai falar para os amados que braço era esse. O resumo da nossa lição nos diz assim: os israelitas deveriam aceitar o julgamento de Deus, mas foram tentados a buscar a ajuda dos egípcios. Por isso foram repreendidos pelo Senhor. Os nossos objetivos de hoje, os nossos objetivos na lição de hoje é mostrar o cenário em Judá, quando Jeremias exerceu seu ministério, explicar por que é maldito o homem que confia no homem e conscientizar de que é melhor confiar no Senhor. Então nós veremos nessa lição que Jeremias, um dos profetas de Israel, exorta o povo mostrando o perigo de se abandonar o Senhor e ceder à tentação de pedir ajuda aos homens. Como assim abandonar o Senhor? É porque o povo havia abandonado a Deus, haviam se entregado à idolatria, haviam feito aquilo que Deus disse que não fizesse, aliança com nações ímpias e estrangeiras e idólatras, que tinham outros deuses em vez do Deus verdadeiro. Nada disso o povo observou, nada disso o pessoal obedeceu. Foram para cima, fizeram aliança, tanto aliança comercial como também fizeram aliança com os deuses das nações, e isso atraiu a ira do Todo-Poderoso, que é Deus bendito eternamente. Só que quando o profeta Jeremias anuncia que o juízo estava chegando, em vez das pessoas se arrependerem e buscarem o perdão divino, o que elas fazem? Elas buscam ajuda no Egito. Elas buscam apoio do braço de carne. Entende? Então a gente vai estar vendo aqui que o povo de Israel tentou fugir do julgamento de Deus por seus pecados, imaginando que o que estava por vir era somente uma nação tentando subjugá-los. E não era. Mesmo o Altíssimo tendo-os advertido, eles seguiram seu caminho, pagando um preço determinado pelo Senhor. Doeu muito mais do que o que poderia ter doído, por causa da insistência, a teimosia em não atentar
em não atender à voz do Todo-Poderoso. Isso acontece hoje? Sim, com certeza. Com certeza. Nós vivemos num mundo que não é fácil, não é brincadeira, o negócio é apertado, porém, se nos colocarmos a desobedecer, se nos posicionarmos contra a vontade de Deus, com certeza essas dores serão multiplicadas, né? Vamos ver um pouco sobre o cenário em Judá. Vamos falar sobre o ministério de Jeremias, o profeta. Jeremias, que é conhecido como o profeta das lágrimas, né? Profeta chorão. E essa designação não se dá por acaso, né? Por acaso que ele é chamado de profeta chorão. Ele viveu e profetizou nos últimos dias de Judá, mesmo sendo chamado para o ministério profético, ainda jovem, teve a maturidade e a ousadia de proclamar a palavra de Deus para o seu povo, ainda que fosse mal visto e injustiçado. Ele chegou a ser levado ao Egito forçadamente. Ora, Deus havia dito que ninguém fosse para o Egito. O profeta não foi porque quis ir, né? Ele foi levado pelo povo. Mas manteve a sua postura de obediência a Deus, mesmo em terra estrangeira. Que deve ser a nossa postura hoje. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não é porque estamos aqui que devemos nos corromper, né? Temos que sempre lembrar do Senhor. Sua profecia traz um tom moderado, atingido pelo pesar de quem viu o seu próprio povo em desobediência constante. Quando, por exemplo, você lê o livro de Lamentações, que é a Lamentação de Jeremias, você vê o quanto Jeremias sofreu por ver o seu povo sendo levado cativo, né? Tinha como ter evitado isso, mas as pessoas estavam em situação duro, com a cerviz dura. Jeremias viu igualmente o julgamento de Deus chegando, né? Seu lamento se dá não apenas porque o seu povo não creu no que Deus dissera, mas também porque ele viu o julgamento divino acontecendo diante dos seus olhos. É algo muito doloroso, algo muito difícil de se ver, né? Quando você ama, né, o seu povo e vê o seu povo sendo destruído, e o pior, tinha como evitar, mas não quiseram. Então, Deus havia enviado os profetas para dizer que o povo deveria se arrepender de seus pecados, mas eles não foram ouvidos. Quem não foi ouvido? Os profetas. Os profetas não foram ouvidos. Era a única maneira de ter cancelado o juízo, era o povo ter se arrependido e se lançado aos pés do Senhor. Mas não se arrependeram. Deus adverte o seu povo sobre o juízo. Nem sempre o que o Senhor diz tem um caráter agradável aos ouvidos humanos. Antes que os hebreus entrassem à terra prometida, Deus os havia advertido para que não seguissem os mesmos caminhos dos povos que estavam sendo desalojados de Canaã. Deus prometeu bênção e proteção se obedecessem, mas igualmente juízo se não andassem nos seus caminhos. Esse princípio ainda é válido para os dias atuais, porque é inevitável que enfrentemos situações difíceis que não contemos com a aprovação de Deus se nos desviar dos seus caminhos e andarmos por caminhos tortuosos. Deus não mudou. Deus, no século XXI, continua convidando as pessoas para junto de si, para perto de si. E é tudo que eu e você precisamos, estar mais perto do Senhor, que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Sempre é bom ouvir a respeito das bênçãos de Deus, e elas são para os que o temem e o obedecem. Mas para os que andam em desobediência, como esperar que Ele estenda a sua mão para abençoar, não permitindo que as consequências dos atos do povo se materializassem nos julgamentos que Ele havia advertido séculos antes? Quer dizer, como não vir consequência se Deus nos deu mandamentos e nós desobedecemos esses mandamentos? Só um detalhe interessante aqui para os irmãos. Deus não dá mandamento por acaso, só para mostrar a sua superioridade. Pelo contrário, como nós já falamos em outros momentos nas videoaulas,
quando Deus dá um mandamento, né, para o seu povo, sempre esses mandamentos é visando o próprio bem do povo. Deus não está interpondo para mostrar, olha, eu sou Deus, vocês têm que me obedecer. Porque, Pai, temos que te obedecer. Porque tem que me obedecer e pronto. Não é assim que funciona. Quando o Senhor nos dá mandamento é porque quer nos preservar do pior. Então, quando a gente desobedece à voz do Senhor, evidentemente, vem a consequência. Tanto pelos nossos atos, aqui e agora vem consequências, como se não houver arrependimento, as consequências finais são distanciamento eterno do Todo-Poderoso, que não é bom para ninguém, né? Então Deus enviou os profetas para dizerem que o povo deveria se arrepender de seus pecados, mas eles não foram ouvidos. O próprio Senhor Jesus disse acerca da cidade santa em seus dias, Lucas 13:34, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os vossos filhos, assim como a galinha junta os seus pintinhos e tu não o quiseste. Quer dizer, Jesus, o Senhor, queria dar proteção para o povo, mas o povo não quis. Quer dizer, o que vem inevitavelmente? Destruição, derrota, fracasso, dor, morte, desespero, enfim. A busca pela ajuda dos egípcios. Quando o povo de Deus se viu na iminência do julgamento divino, por meio dos babilônios, tentaram buscar ajuda com outras nações. Isaías comenta o seguinte, aqui no capítulo 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. E não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Não atenta quer dizer não presta atenção em Deus, não presta atenção, não dá ouvidos ao que Ele fala, e não buscam ao Senhor, que é o único capaz de verdadeiramente nos livrar, nos guardar e proteger. O único capaz de guardar, livrar e proteger Israel. Israel estava confiando no Egito. Na ótica dos hebreus, o Egito era uma opção militar que certamente poderia fazer frente à Babilônia. Já que Deus se tornara um opositor, os hebreus buscariam ajuda nos homens. É aí onde se encaixa, meus irmãos, o título da lição de hoje. Deixa eu repetir aqui para vocês. A tentação de fugir do julgamento de Deus. Quando o homem tenta fugir do julgamento de Deus, que em vez de a gente tentar fugir, o que a gente tem que fazer é cair aos pés do Senhor, humilhando-se, suplicando o seu perdão, suplicando a sua graça, porque Deus é riquíssimo em misericórdia. Nunca devemos buscar um meio, uma maneira para escapar daquilo ali, porque realmente se erramos, então merecemos sofrer a consequência do nosso erro. E como enfrentamos isso? Com arrependimento. Como Israel enfrentou isso? O que o profeta Jeremias estava anunciando, que viria um castigo, seriam levados cativo. Como eles enfrentaram isso? Buscando evitar esse castigo, pedindo apoio ao Egito. Aí a pergunta que cabe aqui é a seguinte: poderia porventura o Egito fazer frente à Babilônia, sendo que era o próprio Deus que estava permitindo a Babilônia vir contra Israel? Teria como o Egito ir contra o juízo de Deus? Sem chance. Não é verdade? O único caminho seria arrependimento, contrição. Então, por que os hebreus resistiram à Babilônia? Eles não viam a investida babilônica como julgamento de Deus, mas sim como uma interferência na soberania que possuíam como nação. O reino vizinho, Israel, por causa de seus pecados, já havia sido subjugado pelos assírios. Faltava a Israel seu devido castigo. E como retardar o que Deus já havia dito que faria? Tentando buscar ajuda nos povos vizinhos. Era isso que eles estavam tentando fazer,
o que seria, posso dizer, tempo perdido. Segundo, maldito o homem que confia no homem. Como que é isso, pastor? Eu não posso confiar em ninguém, porque Deus diz na palavra, maldito o homem que confia no homem. Então tá difícil, né, para a gente fazer negócios, relacionamento, tá difícil para quem pretende casar, porque você entrar num casamento sem confiar na sua noiva, olha, é um fracasso grande. Você entrar num casamento sem confiar na sua noiva, já imaginou você trabalhando e vivendo de desconfiança? Você vai chegar em casa, você vai estar rodeando, procurando digitais na casa para ver se entrou outro homem ali. Vai dar certo esse casamento? Não, então tem que ter o quê? Confiança, não é verdade? Não, pastor, mas a Bíblia proíbe. Se você observar o contexto, você vai ver que não é assim que Deus está falando. Deus está falando noutro contexto completamente diferente. A nação havia pecado contra o Senhor. Em vez da nação pecadora se voltar para Deus arrependido e confiar na misericórdia de Deus, eles passaram a confiar no Egito. Por isso que Deus falou essa palavra, né? Então Jeremias havia escrito uma carta para o povo orientando a se sujeitar à Babilônia. Essa era a orientação de Deus através de Jeremias, que já havia inclusive invadido Judá, obrigando a pagar impostos e oferecer reféns da casa real para serem levados cativos. Entre esses reféns encontra-se Daniel, né, e seus 3 amigos. Após 3 anos, o rei Jeoaquim decidiu se rebelar, mesmo tendo sido advertido pelas profecias de Jeremias. Então veio o segundo cativeiro de Judá, quando Nabucodonosor colocou Zedequias para governar. Zedequias faz o quê? Vai buscar apoio no Egito. Olha só, o homem confiando no homem, fazendo da carne no seu braço. É dentro desse contexto, entende? É quando você se rebela contra Deus e busca confiança em seres humanos. Isso está completamente errado, entende? E claro que existem outros contextos que isso pode se aplicar. Por exemplo, se é uma pessoa de condições financeiras, e aí você põe sua confiança totalmente no poder, né, no seu poder aquisitivo e tal, também se encaixa nesse texto. Porém, o texto principal está falando acerca de confiar de que o Egito poderia livrá-los. Confiar de que mesmo você estando errado, seus amigos poderão lhe ajudar lá na frente. E não poderão. Não poderão. Entende? Mesmo estando errado, eu vou me apoiar aqui nas pessoas, porque aí eu vou conseguir me sair dessa. Não sai. Não consegue. Né? O correto é confiar no Senhor, porque aí a gente vai ser sustentado pelo nosso Deus. A sujeição à Babilônia deveria ser vista como uma sujeição à disciplina de Deus, mas para um povo que não ouvia ao Senhor também não perceberia que o julgamento deveria ser aceito por ter sido enviado pelo juiz de toda a terra. Maldito o homem que confia no homem. Deus usa Jeremias e diz assim, Jeremias 17, verso 5: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Entende? Esse versículo é bem claro. Maldito aquele que precisa passar pela disciplina de Deus, mas busca ajuda e recursos e capacidades humanas em vez de se humilhar aos pés do Todo-Poderoso. Todo-Poderoso julgaria Israel de forma ainda mais grave e o Egito seria derrotado também. Eles não seriam malditos somente por desobedecerem a Deus, mas por buscar auxílio em pessoas de carne e osso, contando com exércitos e carros de combate que seriam inúteis, em vão, diante do que Deus já havia determinado. Entende? Não adianta lutar contra Deus. Nós não podemos, o que nós podemos é se humilhar diante do Senhor e alcançar a sua misericórdia. Esse é o caminho mais seguro. A palavra maldito traz a ideia de uma pessoa que foi alcançada por uma maldição. Em dias nos quais as pessoas só querem ouvir palavras de bênçãos e nenhuma reprimenda por seus pecados, maldito é uma palavra que fere os ouvidos, mas que espelha a realidade de como Deus enxerga o pecado. Quer dizer, irmãos,
Brincar de pecado é brincar de atrair juízo, julgamento. Não é verdade? Não dá, esse negócio de brincar, eu vivo do meu modo, do meu jeito, da minha maneira, não funciona, não dá certo. O caminho mais seguro é você procurar viver da maneira de Deus, que Deus quer que você viva, que a gente viva, né? Porque aí a gente vai ter, em vez de um braço forte contra a gente vai ter um braço forte a favor da gente, para lutar conosco, para lutar por nós, inclusive. Para se afastar do Senhor, não bastava desobedecer ao Senhor e depositar sua confiança nos homens, os israelitas ainda se afastaram de Deus. É curioso como as pessoas vivem de abismo em abismo, né? Ou de glória em glória. Os habitantes de Judá deveriam aceitar o cativeiro como um ato da misericórdia divina, mas se distanciaram do Senhor. Mas como assim, pastor? Cativeiro como um ato da misericórdia divina? É porque era uma correção, na verdade. O objetivo do cativeiro não era destruir Israel. O objetivo de Deus nunca foi destruir o homem. Mas quando Ele permite que o homem passe por momentos difíceis, Ele quer somente que o homem se quebrante e chegue à compreensão e à conclusão de que ele depende de Deus, que ele não consegue viver independente do Todo-Poderoso. Então Deus esperava que a nação se arrependesse, porém a nação estava com o coração muito duro. A ajuda humana sempre será bem-vinda quando há união entre os irmãos. E se essa união não estiver em desacordo com o que Deus determinou. Entende? A união é bíblica, sim. Como diz o salmista, né, no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Será muito bom, muito saudável, muito confortável, porém, se houver desobediência ao Todo-Poderoso, essa união não surtirá os seus efeitos. A união funciona quando Deus está presente. Os homens podem ser auxiliadores uns dos outros, claro, mas jamais podem substituir o lugar de Deus, né? Para ser a força das outras pessoas. Não, nunca. Nunca um amigo meu, um amigo teu, um amigo nosso vai substituir o lugar do nosso Deus. Pode nos auxiliar, sim, vai nos dar a mão, ajudar, vai sim, é muito bom isso, muito bom ter bons relacionamentos, porém Deus nunca pode ser deixado fora da casa. Entra cá, meu amigo, Deus fica aí, quando eu precisar de ti eu te chamo. Nunca fazer isso. Deus em primeiro lugar. Último, é melhor confiar no Senhor, né? O coração é enganoso. O interior do ser humano pode abrigar diversos pecados, e entre eles, o pecado da rebeldia, que é um dos principais. Deus sonda os nossos corações e conhece o nosso interior. Vamos ler Jeremias capítulo 17 e versículo de número 10. Nos fala o seguinte: eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Entende? Então as nossas ações têm que ser bem calculadas direitinho, para ver se elas não entram em desacordo com o Todo-Poderoso, né? Deus é grande. Então Jeremias nos alerta que nunca devemos confiar uns nos outros. Olha lá o que a gente vai entender agora. Podemos ou não confiar uns nos outros? Podemos, depende do contexto dessa confiança. Nunca confiar uns nos outros, quando isso significa você estar em desacordo com a vontade de Deus. Sempre confiar uns nos outros quando o sentido for de acordo com a vontade de Deus. Entende? Dentro do contexto que nós estamos, nunca confiar que o mundo e o seu sistema é melhor do que confiar em Deus. Que foi o que aconteceu com Israel. Acharam de que o Egito seria melhor confiar no Egito do que confiar no Senhor Deus. Entende? Então, dentro desse contexto, o alerta de Jeremias é que nunca devemos confiar uns nos outros. A advertência de Jeremias não é para que deixemos de confiar uns nos outros, mas sim quanto a confiar nos homens como nosso recurso. Quando deveríamos, na verdade, confiar em Deus e não nos afastarmos dele. Então, da mesma forma,
que Deus considera maldito que se afasta dele e busca auxílio nos homens, como Israel buscou ajuda no Egito, ele considera bendito aquele que confia nele. Né? Jeremias 17, verso 7, vamos ler, né? Para completar aqui esse entendimento. Olha só o texto: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Como será a vida dessa pessoa? Olha só, versículo 8: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Assim é o homem que confia em Deus, assim é a mulher que confia no Todo-Poderoso, cuja esperança é o Senhor. Deus o compara a uma árvore que foi plantada junto a ribeiro de água, diferente dos processos naturais em que uma planta nasce e desenvolve em um determinado terreno, né? A árvore a qual Deus se refere não nasceu ali, mas foi colocada, plantada para crescer e se desenvolver até dar fruto. Quer dizer, olha só o que Deus faz com a gente quando a gente confia nele. O texto diz: porque será como árvore plantada junto às águas. Quer dizer, nós não estávamos junto às águas, mas quando confiamos em Deus, Deus nos coloca, né? Simbolicamente, como nós somos simbolizados com a árvore aqui, Deus nos coloca junto à corrente das águas. Quer dizer, Deus favorece para que a gente prospere. Né? Deus nos coloca numa posição de prosperidade, de triunfo, de vitória. Só Deus que pode fazer isso. Não é verdade? Então é muito importante, né? Deus não deixaria de julgar o seu povo por causa de seus pecados. E o julgamento se concretizou quando a fortaleza de Jerusalém e o templo do Senhor foram destruídos e o povo levado cativo. O povo que antes usufruía do favor e da proteção do Altíssimo, agora estava cativo na Babilônia, né? Somente após 70 anos os israelitas começariam a retornar para restaurar a cidade santa. A disciplina de Deus fez o seu efeito. Após o exílio, o povo de Deus retornou mais consciente de suas obrigações para com Deus. E aí eu termino a lição falando algo muito importante para os irmãos que me ouvem agora. Entendam uma coisa: Deus, na sua infinita graça, favor e misericórdia, tem nos dado muitas e muitas bênçãos, oportunidades e até mesmo direitos. Hoje nós temos direito, por meio dos méritos de Cristo, de adentrar a presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Mas nunca esqueçamos de uma coisa: nós temos obrigações para com Deus. Isso é fato, isso é algo real. Nós temos obrigações. Primeira obrigação: ouvi-lo. Foi assim que o Senhor falou. Quando Ele fala no batismo, no momento ali do batismo de Jesus, que o Pai se manifesta ali e fala, né? Ele diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ouvi-o. No momento da transfiguração, o Senhor retorna a citar a mesma coisa. Ouvir, quer dizer, a primeira obrigação nossa: ouvir o que Jesus tem a nos falar. E uma vez ouvindo, é no sentido também de atender, de obedecer, seguir esse caminho até o final. Temos que entender, nós temos obrigações para com Deus, de buscá-lo, de nunca nos apartarmos do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, pois se o fizermos, estaremos trocando a fonte da água viva por cisternas rotas, e isso será muito mal para nós. Então, queridos, concluímos dizendo o seguinte: Deus sempre nos adverte, por meio de sua palavra, a respeito do que devemos e o que não devemos fazer. E mesmo quando permite que as consequências de nosso pecado nos atinjam, Ele espera que acatemos a sua disciplina e aprendamos com ela. Entretanto, quando rejeitamos a sua palavra e os seus juízos, buscamos apoio em homens mortais para nos afastarmos de Deus. Caímos, aliás, não apenas em tentação, mas também um juízo ainda mais sério. Errou,
Tem consequência? Tem. Mas se você se humilhar diante do Senhor, rogando a sua graça, a sua misericórdia, o Senhor vai se compadecer, vai lhe ajudar a vencer e vai te colocar de pé. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.